Rádio 202 e estamos com uma convidada mais que especial, Fernanda Bortoluzzi. Olá, prazer. Fernanda Bortoluzzi, professora de Física aqui do Murial de Porto Alegre. E estou com esse projeto com eles aqui das rádios, da Rádio 202, né, que estou falando com eles agora, não vou fazer propaganda de outra rádio, mas enfim. Também temos a Muricast, que é da outra turma, mas hoje estou aqui convidada da Rádio 202. Por que tu quis fazer as rádios? Por que eu quis fazer as rádios? Bom, as rádios, ela tem a parte física, né, do conteúdo de física, estudo de ondas, acústica, tem toda uma parte física que a gente tem que explorar. A gente ainda não chegou nessa parte, mas vamos chegar lá. E também porque eu acho que é um canal que vocês conseguem ter voz, vocês falam sobre assuntos que vocês acham importantes, trazem alguns temas que também são bastante importantes que a gente fale. Então, eu acho que é um canal de comunicação que os alunos conseguem falar o que eles querem. E, claro, né, é mais um portal de voz também para a escola. É uma forma também de vocês se aproximarem da minha disciplina, de eu me aproximar de vocês. Enfim, é uma forma de integrar todo mundo. Sim, eu fiquei me perguntando qual era a relação com física, né? Porque o nome da matéria é... Interagindo com ondas, né? É o nome do nosso itinerário. Mas é bem isso, assim, a gente já viu que temos alguns problemas de acústica que a gente tem que resolver. Estamos resolvendo, né? Mas isso tudo a gente estuda dentro da física, né? Por que tem que ser a sala com revestimento especial, por que algumas salas não funcionam bem. Antes a gente estava fazendo alguns áudios ali na sala maker, o áudio ficou ruim, né? Então, toda essa parte, a gente vê em ondas, a gente vê em física, por isso que o nome do itinerário é Interagindo com Ondas. Sim. E por que professora de física? Por que física? Eu acho que vocês já me conhecem um pouquinho. Sim. Assim, né? Mas eu sou um pouco inquieta. Um pouco. Nem sou tanto. Mas enfim, sou um pouco inquieta e a física é uma ciência que não nos deixa quietos, né? Sempre a gente está descobrindo alguma coisa nova e ela faz com que eu consiga me acalmar. Por mais incrível que isso possa parecer, né? Mas é uma ciência que, para mim, me completa. Por isso que eu escolhi física. E há quanto tempo tu atua nessa área? Em sala de aula? Em sala de aula. Em sala de aula há 23 anos. Bastante tempo. Bastante. E a tua interação com os alunos sempre foi legal? Sempre foi legal, sempre foi boa, assim. Nunca tive problema de interagir com os meus alunos, graças a Deus. Mas eu entendo que também não é uma disciplina que é muito fácil para muitos de vocês, sim, né? Mas, à medida do possível, a gente vai conseguindo ali tirar dúvidas, enfim, transformando a física um pouco mais tranquila. Porque não tem problema de não sermos bons em tudo, né? Infelizmente, alguns de vocês optam em não ser bons em física, mas faz parte, né? Enfim, a física, ela não é uma ciência que vem sozinha, vocês têm que saber matemática, vocês têm que saber interpretação também, né? Então, é uma ciência que traz suas complexidades, assim, mas que vocês acabam se familiarizando com a linguagem dos exercícios, com a linguagem que a gente tem que trazer, com a linguagem mais técnica, né? E, aos poucos, vocês vão conseguindo desenvolver a aprendizagem dentro do conteúdo ali que a gente tem que apresentar para vocês. Sim. A física tem, né? Infelizmente, o português e matemática junto para fazer um cálculo, mas sim. Tu tem só a faculdade só de física ou tu também tem especialização em português? Ou... Não. Eu tenho formação, graduação em física, tenho especialização em mídias na educação e estou concluindo mestrado em informática na educação. Mas eu não tenho nada nas linguagens. Tenho uma formação em linguagens, né? E tu sempre foi decidida em relação a isso, que tu queria física? No início, não.
No início não, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer física médica na PUC. Mas daí comecei a fazer um estágio no magistério e larguei a física médica, fiquei só com a licenciatura, né? Não me formei no bacharelado, só me formei em licenciatura plena em física. Não adianta, me apaixonei pela sala de aula. E tu se dá bem então com teus alunos? Eu acho que essa coisa de ter uma boa relação com eles é importante. Tu acha que ser durona assim na sala de aula é legal também, é importante? Às vezes é necessário, às vezes a gente tem que falar um pouco mais sério, sim. Mas não acredito que ser durão ou durona o tempo inteiro vai trazer resultados melhores ou piores, né? A física, a disciplina, por ela só, já é complexa, né? Então, se eu ainda puxar mais, assim, vocês o tempo inteiro, daí vai piorar bastante a situação. Então, claro, tem alguns momentos que eu tenho que falar mais sério com vocês, tenho que xingar vocês, tenho que puxar a orelha, isso tudo faz parte, né? Porque às vezes vocês se desviam do caminho, vocês estão indo muito bem e do nada resolvem que não vou estudar para física, vou estudar sim, né? Daí a gente tem que trazer vocês de novo para a realidade, botar o pezinho de novo no chão, mostrar algumas coisas que vocês deixaram de fazer, que vocês têm que fazer novamente. Então, não dá para, não concordo, não é do meu feitio, né, ser durona o tempo inteiro, mas acho que às vezes a gente tem que dar uma puxada de orelha em vocês, sim. Tem que equilibrar, né? Chamar um pouco a atenção, porque senão o aluno fica em outro universo, assim. Exatamente. Tem alguma situação com teus alunos que te marcou muito? Dentro do Murial, nesses 23 anos aí, várias situações me marcaram bastante, né? Muitas delas, algumas até engraçadas, né? Teve uma turma que me desafiou, que eu estava lá à noite, e eles me desafiaram, pedi para que eles não se atrasassem para entrar na sala, né? Que se eles se atrasassem, eu iria deixar todo mundo fora da sala. E era um frio. E eles me desafiaram e fiquei com 6 dentro da sala. Eu já tinha conversado com a vice-diretora, já tinha colocado para ela a situação e eles não voltaram para a sala. E eles ficaram todos sentados, assinando ocorrência e nunca mais se atrasaram. Nenhum deles. Chegavam antes, quase se matavam para entrar depois aqui na sala, mas foi assim que eu consegui, porque era uma escola que não tinha ensino médio, o ensino médio estava se formando, né? Eu tinha 2 turmas e uma turma, que era a mais agitada, resolveu me pregar essa peça, que não deu muito certo, mas ok, hoje somos todos bons amigos. São teus alunos até hoje? Não, eles não são mais meus alunos, não. Alguns deles já se formaram, enfim, já tem família, isso faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E no Murial, teve alguma situação assim? No Murial eu tô aqui há pouco tempo, né? Tô aqui há 1 ano e meio. Não teve nenhuma situação assim que seja ruim, nada ruim. A 302 esse ano, ela foi uma turma que ano passado, quando eu entrei, eles tiveram bastante resistência comigo e tudo. E esse ano eles me surpreenderam na Páscoa. Eu sou conselheira da turma 302 e na Páscoa eles me surpreenderam. Fizeram assim uma surpresa para mim. Foi bem legal. E de física? Qual é a matéria dentro de física que tu mais gosta, a parte mais interessante para ti? Isso é muito difícil, mas eu gosto bastante da física clássica, que trabalha os movimentos, gosto muito. A gente percebe na aula. Gosta de movimento, né? Gosto da física lá que a gente vê, o MRU, MRUV, gosto das leis de Newton. A parte da física que vocês estão vendo agora também, calor, também é bem legal. E na 3ª série gosto dessa parte que vou começar a entrar agora com eles ali, que é
circuitos. Calma, vocês não chegam lá. Nossa. Não precisa. E também é bastante interessante. É porque é bem desafiador, assim, né? Quem não tem familiaridade com circuitos fica um pouquinho bem tenso, assim, mas eu acho bem interessante, eu gosto. E tu é bem ligado à tecnologia também, né? Porque desde o ano passado tu vem com um Sou, projeto voltado à gosto. tecnologia. Gosto de tecnologia. A gente desenvolveu jogos, né? No passado, jogos digitais, a gente fez os escape room, que são o tema da minha dissertação, né? Que agora eu vou defender ela. E vocês estão todos lá na dissertação. E esse ano estou fazendo de novo jogos com a primeira série, jogos digitais, estão desenvolvendo escape room. E vamos ver o que aguarda vocês ano que vem. Aguarda. Vai voltar o projeto da programação? Disse. Pois Ano então. passado da programação. Eu tinha pensado, né, em fazer esse ano, mas daí veio o Interagindo com Ondas e daí não, só um pouquinho, vamos deixar a programação para um segundo momento. Vamos aproveitar que o tema do itinerário é esse, e daí tinha também junto com Jornalismo e fake news, e daí a gente juntou os dois itinerários para fazer esse canal, né? Vocês ainda tem que colocar no ar ainda o jornalismo e fake news também no canal, mas como era o mesmo tema dos dois itinerários, deixei um pouquinho a programação de lado, né? Mas ela não saiu da minha cabeça ainda, ela tá guardadinha. E como era esse projeto de programação? Porque eu cheguei só esse ano, né? Então, não sei. Tu não participou? Não né? participei. Conversamos muito sobre. Ano passado eles desenvolveram jogos na plataforma Geniali, tá? Mas alguns tiveram uma dificuldadezinha, assim, para mexer na plataforma. Ela não é uma plataforma tão simples de mexer. E daí surgiu, né, o Scratch. O Scratch é uma plataforma de programação para iniciantes. E daí a gente estava conversando com os alunos, né? O Dante foi um dos alunos com quem eu conversei, sobre a gente começar a fazer alguns materiais de física usando essa linguagem do Scratch. Só que daí esse ano veio o projeto das rádios. Daí, ano que vem, vamos ver qual vai ser o tema do itinerário da terceira série, terceiro ano do médio. Se der para a gente colocar a programação, a gente coloca a programação com o Scratch. Claro, outras linguagens também, mas o Scratch, porque tem bastante gente que nunca programou, nunca teve contato com esse tipo de linguagem, né? E o Scratch é uma plataforma que tu consegue traduzir os comandos. Então, tu vai formando ali o algoritmo, tu consegue fazer ele traduzido, né? Então, é uma plataforma que facilita para quem nunca teve contato com programação. Que massa. De onde veio a ideia do podcast? Porque tipo, falou que viu o itinerário, falou rádio. Mas de onde surgiu da sua cabecinha rádio? Surgiu no momento que eu vi o nome o título, que seria o nome da disciplina. Eu disse, vou montar uma rádio, interagindo com ondas. Né? Rádio, né? Onda sonora, tudo dá para trabalhar. E daí o podcast veio falando com a professora da jornalismo de fake news, que ela também ia fazer um jornal. Eu assim, então vamos colocar na rádio o jornal. E daí, mas a rádio eles vão querer também fazer podcast. Ok, vamos dar espaço para podcast. E daí, claro, não é só fazer podcast, né? Tem toda uma montagem do podcast que a gente vem fazendo agora, né? Não é chegar aqui e sair falando. Não. E eu acho que a gente está, claro, a gente tem muita coisa que a gente tem que melhorar, mas eu acho que dentro do possível a gente está fazendo o melhor que a gente consegue e está melhorando cada vez mais, né? Cada podcast está ficando melhor. Daí eu não sei, por mim vocês podem gravar mais podcasts. Sim, a gente tem que gravar. Tem que gravar. Tá sendo um processo. Sim, e eu acho que para vocês também está sendo bem legal, assim. Sim. Tem alguns alunos que querem ser jornalistas, né? Estão aproveitando esse espaço também para colocar, para experimentar, né? Um pouquinho do que é ser. Claro que estamos bem longe do jornalismo, assim, né?
Mas se quer ser um entrevistador, o momento é esse, né? Já começa a treinar aqui. Sim. E com a tua família? Esqueci o nome do teu esposo, muito querido ele. Conheci lá na feira. O Flávio. O Flávio. O Flávio. Como que tu consegue equilibrar a vida de professor, que é muito corrida, né? Corrigindo prova, com a tua vida pessoal? É complicado, né? É bem Muito complicado. complicado. Não é muito complicado, mas é complicado, assim, a gente tem uma rotina bem intensa de trabalho, né? Montar aula, fazer as atividades, fazer prova, corrigir prova, mas dentro do possível a gente consegue ter sempre um tempo para nós, né? E para minha família também, porque não é só ele que faz parte da minha família. Então tem Tem outro que eu esqueci também. tem que estar bem estruturado tudo assim e, claro, deixar o final de semana prioridade minha família. Sim. Durante a semana, prioridade escola. Final de semana, prioridade minha família. Sim. Eu acho que é mais difícil fazer esse equilíbrio por ser física. Ser uma matéria mais complicada. Não, eu acho que é um desafio para todo professor. Todo professor tem família, todo professor tem uma rotina de trabalho cansativa e intensa. E é complicado para qualquer disciplina, independente. Física, química, artes, qualquer uma delas é uma rotina bem complicada. E como que é essa preparação das tuas aulas? Como que tu faz? Como assim, né? Como tu prepara? Tu chega na aula já com alguma ideia em mente do que tu vai apresentar? Sim. Já chego com tudo mais ou menos encaminhado, né? Preparo antes. Às vezes, o que eu quero preparar não está numa apresentação, né, ali no projetor, na sala de aula. Vou para o quadro e faz parte também, né? Mas, sim, é tudo já previamente pensado. Nada de chegar e... Hoje nós vamos... Não, tem uma preparação. Movimentos. Tem tanta coisa para falar de movimentos, eu tenho que pensar o que realmente eu tenho que falar, né? O que é mais importante no início, no meio e no fim da aula. Essa sequência a gente tem que ter bem estruturada. E tu fica nervosa, assim, pra apresentar a aula? Ou é algo natural? Não mais. Eu acho que os primeiros dias de aula sempre são mais tensos, assim, né? Principalmente quando eu não conheço o grupo. Mas aí depois, vai, tranquilo. Tu tem alguma dica pra quem quer aprender mais física? Já não é a matéria complicada, né? É, bem... Complicadinho. É que, na verdade, física a gente tem que se dedicar um pouco, né? Não é uma disciplina que vocês estudando um dia antes da prova, uns minutinhos antes da avaliação ali, que vocês vão conseguir aprender. Não. A física vocês têm que ir pegando um pouquinho por vez, assim. Não só em aula, né? Uma horinha a mais durante a semana, 2, porque muitas vezes vocês não têm dificuldade para entender o conceito de física, mas aí quando a gente coloca matemática junto, aparece o problema de vocês. Então, vocês têm que ir se familiarizando com a linguagem, e isso só fazendo exercícios, só estudando um pouquinho bem antes da prova. E tu recomendaria física pra alguém? Recomendaria, com certeza. Recomendaria sim. Recomendaria sim, porque física não é só dar aula, né? Sim. Tem várias linhas de pesquisa aí dentro da física que tem um campo bem promissor aí que vocês podem tranquilamente se especializar. E por que tu escolheu ser professora? Porque eu entrei numa sala de aula e me apaixonei. Foi isso que aconteceu. Assim, eu precisava trabalhar, comecei a fazer um estágio e me apaixonei. E daí, de lá pra cá, não consegui mais. Tanto que abri mão de fazer o bacharelado para me dedicar mais à licenciatura e me formei com licenciatura plena em Física. E como foram as primeiras aulas? Estava muito nervosa? Muito nervosa, e também a minha idade era bem próxima dos meus alunos, né? Eu comecei com 21 anos e já comecei numa terceira série do ensino médio, que os alunos tinham 18, 19. Então a diferença de idade entre a minha e a dos alunos era bem pequena. No início foi muito desafiador.
De repente, se fosse um pouquinho mais velha, ficaria diversidade um pouco maior, não seria tão tenso. Mas foi tranquilo. O passar o conteúdo foi de boa. O passar do conteúdo foi de bom, assim, tranquilo, não foi o problema. Mas o problema maior foi a parte disciplinar, né? Porque estava ali na frente uma pessoa que era um pouco mais velha que eles. Então nem sempre foi tranquila a parte disciplinar. Mas aí depois as coisas foram, até por falta de experiência minha, né? Depois as coisas todas foram se encaixando. Bom, entrando no assunto Enem, Ai, meu Deus. o que você falaria para aqueles que estão tentando em física? O que tu acha que é melhor estudar, o que é melhor focar? Bom, o Enem daqui a pouco já está aí, né? Novembro. Vocês ainda têm, vocês podem fazer, mas o Enem valendo mesmo para vocês é o ano que vem, né? Mas eu pegaria provas dos Enems anteriores, iria refazendo. Não tem como dizer assim, estudar mais um conteúdo ou outro, porque dependendo da banca que está fazendo a prova, ela opta mais um conteúdo ou outro. Mas para se familiarizar com o tipo de questão que o Enem vai trazer. É uma questão bem diferente da questão de vestibular. É uma questão com enunciados mais longos, às vezes coloca ali química e biologia junto, né? Então eu acho que convém refazer provas de Enems anteriores para vocês irem se acostumando com a linguagem, com o tamanho das questões, para não se assustarem na hora do Enem. Tem uma questão que é uma folha inteira, assim, né? Dá uma coisa, ainda mais que a gente tá no estado ali emocional mais alterado, então é bom a gente pega lá as anteriores, a linha não muda, né? E eu acho que vale a pena estudando assim, vai estudando por ali. E claro, daí tu consegue ver também qual o conteúdo que tu tá... não me lembro desse, tu vai lá e dá uma risada mais, né? Então eu acho que refazendo as provas do Enem. Eu fico pensando em repertório, né? E tem algum filme, algum documentário, alguma série de física que tu indicaria? Pro Enem? Alguma citação, assim. Pro Enem eu não, assim... Tem vários filmes que trabalham temas, né? Um deles é o Radioactive, o Radioativa, que tem, acho que... Já ouvi falar. Que é a história da Marie Curie, que é legal. Tem a Guerra das Correntes, a Batalha das Correntes, que também fala sobre a implantação da corrente alternada, corrente contínua. Thomas Edison, que também é legal de assistir. E eu acho que esses dois são os que vocês conseguem acessar com mais facilidade. Tem outros, mas são mais antigos, é um pouco mais difícil de vocês conseguirem essas plataformas de streaming, assim, é mais... Eu acho que o Batalha das Correntes só não tem todas. É complicado de conseguir passar para vocês. O Radioactivo eu sei que é bem recente, vocês conseguem numa plataforma bem conhecida, que eu não vou dizer o nome, né? Mas vocês conseguem achar com bastante facilidade. Podia ver um filme em aula, né? De física. A gente pode ver um filme que se encaixe no conteúdo de vocês, com certeza. Pode ver sim. Não, calorimetria agora, não é? Não, já passou. Não, a gente ainda está vendo, ainda estamos em calorimetria. Mas mais pra frente eu acho que a gente consegue um filme melhor. Acho legal a ideia. Tu já pensou em ir pra área da comunicação? Tu gosta tanto de tecnologia, agora tá com uma rádio e um podcast. Duas, né? Tô com duas. Não, nunca pensei. Nada? Nunca pensei em nada. Sou péssimo em gravar vídeo. Não me sinto bem. Assim, em frente da câmera. Microfone não é o problema maior, mas de gravar não é minha praia. E essa, ainda voltando nisso da programação, já pensou também em fazer uma coisa a ver com programação? Já pensei em fazer uma segunda formação mais voltada daí para Não tá fazendo formação em... tô fazendo
mestrado em informática na educação, não necessariamente em programação, né? Mas usar recursos da informática para dentro da sala de aula. Sim. Tu já usou esse recurso com a Já gente? usei. A gente já usou várias coisas, assim, até para... Foi tu mesmo que me pediu já algumas dicas e alguns trabalhos para design ali. Foi. Isso, mas, assim, gosto dessa área, mas seria um plano B. Foi do Tinkercad, eu acho que eu falei contigo. Eu não lembro o que foi. Eu não me lembro. Mas foi do robozinho. Lembra? Que era 5 robozinho. Ano passado. Eu não me lembro, porque tu já me mostrou várias coisas que estava fazendo. Mas foi uma questão de cores, alguma coisa assim, uma de apresentação, letra. né? É uma apresentação que tu estava fazendo para um curso fora da escola. Sim. Que daí a gente mudou algumas cores. A gente também gosta muito dessas teorias das cores, né? Tu já pensou em fazer design? Algo a ver com design? verdade. Né? Não, até colorido pra ti, Eu né? fiz colorido, mas não. O design, ele faz parte, assim, né? E o design, as cores também influenciam bastante na apresentação do material que eu trago para vocês nas aulas, né? Então, o design foi um estudo que eu fiz e gostei de fazer, mas eu tento sempre trazer ele presente nos materiais que eu trago para vocês em sala de aula, né? Que sejam cores harmônicas, que não sejam cores cansativas, que vocês têm que prestar mais atenção, que se destaque mais ali. Então, é necessário para quem trabalha em sala de aula e vai montar um material online ou vai montar um material para colocar ali, para ser projetado, é importante essa harmonia de cores. E qual a diferença da professora Nanda e da Fernanda? Não tem muita diferença, assim. Não tem muita. Claro que a professora é mais contida, né? Estou aqui trabalhando, enfim, né? Não posso ser tão espontânea quanto fora, né? Algumas regras que a gente tem que seguir enquanto está no ambiente de trabalho. Mas não tem muita diferença, não, da Fernanda e da prof. Nanda. Não tem muita diferença, não. Somos bem parecidos. E uma coisa mais pessoal, música. O que mais te atrai em músicas? Música, eu acabo escutando todos os tipos de música. Não sou chegada no sertanejo, mas escuto, porque é bom, de vez em quando. Mas funk também não é minha praia, mas também escuto de vez em quando. Então, não tenho um estilo só de música, né? Gosto bastante de música popular brasileira, MPB, rock brasileiro também gosto. E, enfim, dependendo do meu humor, um tipo de música. Bem eclética. Sim. A gente fez essa pergunta pra Kalene. Acho legal fazer pra ti também. Tem alguma música especial pra ti? Sim. Uma música especial para mim. Tem várias, mas uma música que me remete muito assim à minha infância, né? E que eu sempre falo para vocês em aula mesmo, né? O não a gente já tem, que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. E até vai parecer até uma bobagem, mas eu acho que Lua de Cristal, não pela música, não por ser da Xuxa, mas pela letra, pela mensagem que ela traz. Ela vira e mexe, ela tá na minha cabeça para eu me lembrar que tudo que eu quiser eu posso conquistar. Bonita. E a gente também vou reciclar perguntas da Kalene. A gente perguntou também pra ela se ela tinha alguma música ou situação especial também com o marido dela. Tu tem alguma situação especial com o marido? Tenho uma música especial que foi que a gente ouvia muito no início do nosso namoro, que
Uma delas é Shallow, acho que é isso o nome, né? Shallow, da Lady Gaga. Isso. E tem uma outra que também é no mesmo filme, que agora não vou me lembrar o nome. Que ela toca no piano. São as duas músicas que a gente tem, assim, mais significativas. Sim. E o que tu, agora não da física de hoje, falaria pra Fernanda de 21 anos? Atrás? Sim. Eu acho que eu falaria pra ela focar no que ela quer. Foca e faz algumas escolhas mais pensadas. Pensa melhor no que tu vai escolher pro teu futuro. Eu era muito espontânea lá atrás, zoia. Sim, sou ainda bastante espontânea, mas claro, né? Devido à idade, a minha espontaneidade era maior, assim. Tu diria que mudou muito? Mudei, penso muito mais antes de fazer do que antes. Agora meio que tá finalizando o nosso podcast. Tá. O que tu daria de recado pros teus alunos? Os meus alunos, o recado para os meus alunos, eu acho que eu deixaria para eles que eles podem fazer o que eles quiserem, eles são capazes de fazer o que eles quiserem, o que eles planejam, o que eles sonham. Eles só têm que acreditar mais neles. Eles não podem desistir daquilo que eles acreditam, que seja certo, que eles queiram para a vida deles, focar mais no que eles querem e ir atrás daquilo sempre. Independente de quem esteja do lado deles, focar no que eles acreditam que vai fazer eles realizados e felizes, completos, quando eles forem mais maduros. Então é isso. Esse é o nosso podcast. E muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a vocês, assim, por toparem também, né? As loucuras. Dentro desse ano, mas desde o ano passado eles embarcam nas minhas loucuras, eles vêm junto comigo sempre. Muito obrigada, sempre. É isso. Tchau. Tchau. Eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino.